Olá, sou a professora Denise Pinho. Estou aqui para lhes ensinar neste mini curso a utilização de 3 aplicativos gratuitos que podem auxiliar os seus estudos para o Enem. Vamos ver qual o primeiro? O primeiro aplicativo que eu quero mostrar para vocês se chama Pense Mais Enem. Ele é um aplicativo para celular que reúne questões de provas passadas do Enem desde 2007 e as oferece em forma de simulados. Quando você termina, recebe o feedback de desempenho e esses resultados ficam gravados em um histórico a fim de perceber a sua evolução. Para fazer download é muito fácil. Entre no Google Play e procure por Pense Mais Enem. Aqui nessa página, basta fazer o download e instalar. O meu já está instalado, mas é muito simples. Eu vou resolver um simulado de matemática para vocês verem como funciona. Primeiro clicamos no botão Faça simulados com as últimas provas do Enem. Vou escolher o ano do concurso, 2010, e vou pegar a disciplina matemática e clicar em começar. Essa é uma questão muito simples de porcentagem. Ela diz que um professor dividiu a lousa da sala de uma aula em 4 partes iguais e em seguida preencheu 75% dela, ou seja, 3 partes de 4. Algum tempo depois, o professor apagou a lousa por completo e adotou um procedimento semelhante ao anterior, e ele voltou a preenchê-la, só que com 40% do espaço. Aí a gente quer selecionar aqui qual dessas representações é equivalente a 40% do espaço. Vamos conferir então as opções. Letra A é 1 de 4. 1/4 a gente sabe que é 25%, né? Letra B é 2 partes de 4, é 50%, é metade, não é? Letra C são 2 partes de 5, a tela está dividida em 5, né? Aqui nós vamos fazer, então, uma regra de 3 simples para descobrir quantos por cento dessa tela foi utilizada. Nós temos que 5 partes é 100% da tela, a tela está dividida em 5, certo? Agora, nós queremos saber 2 partes, as que foram utilizadas, quantos por cento é? Multiplicando cruzado, nós vamos criar a nossa equação. Então, 5 vezes x é igual a 2 vezes 100, certo? Isso dá que x é igual a 200 dividido por 5. Lembrando lá das nossas multiplicações, 4 vezes 5 é 20, então podemos supor que 200 dividido por 5 vai ser 40. Então, achamos a nossa resposta 40% da tela. Caso você queira conferir se sua resposta está correta, basta ir no menu na parte inferior esquerda e clicar em Resposta. Vai aparecer ali a opção correta. Se você selecionar uma resposta errada, por exemplo, a B, ele vai lhe avisar, opção incorreta. A próxima questão é uma questão bem simples de razão. Ele fala sobre o maior telescópio terrestre do mundo, que tem um espelho primário de 42 metros de diâmetro. E depois ele fala que uma professora fez uma suposição que o diâmetro do olho humano mede aproximadamente 2,1 centímetros e pede a seguir a razão entre o diâmetro aproximado do olho humano e o diâmetro do espelho primário do telescópio. Para começar a resolver essa questão, nós precisamos primeiro converter algumas unidades, já que o tamanho do espelho está em 42 metros e o diâmetro do olho humano está em centímetros. Vamos começar anotando os dados, então. 42 metros, 2,1 centímetros, certo? A gente sabe que cada metro tem 100 centímetros.
Então, multiplicando 42 por 100, a gente sabe agora que o espelho primário do telescópio tem 4.200. Para encontrar a razão entre os dois tamanhos, a gente só precisa dividir 4.200 por 2,1, certo? Para tirar essa vírgula e facilitar a nossa divisão, então a gente pode multiplicar tudo por 10. 42.000 por 21. Agora fica fácil, né? 2 vezes 21 é 42. 42, sobra 0, e a gente vai baixar os outros 3 zeros, fica 2.000. Então, a nossa razão é 1 por 2.000, certo? Eu posso finalizar a prova assim mesmo. E aí ele vai dar feedback, então, quantas certas, quantas erradas, em branco. Claro que meu aproveitamento foi pouco, porque eu só fiz 2 questões. Era isso que eu tinha a dizer sobre o Pense Mais. Ele é muito interessante, não deixe de tentar, pois esses simulados são muito importantes para o seu estudo. E agora vamos ver, então, o próximo aplicativo que eu tenho a mostrar para vocês. O GeoGebra é um aplicativo matemático 100% gratuito, não precisa instalar nem baixar nada, ele roda 100% online direto no site. Eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. Ele foi desenvolvido na Florida Atlantic University e seus principais recursos, então, são a calculadora 2D e 3D. O GeoGebra combina geometria e álgebra. Nele, você pode alterar pontos, retas, segmentos de retas e também funções, coordenadas e equações, vendo em tempo real as modificações geométricas criadas por essas alterações. Vamos ver então como funciona a calculadora do GeoGebra. Aqui, além da calculadora de funções, que, por exemplo, você já começa colocando x e ele já entende que vai ser uma equação de primeiro grau criando uma reta. Então, se eu criar uma equação de primeiro grau aqui, ele vai me mostrar a reta correspondente a essa equação no plano cartesiano. Ok? Nós teremos todos os pontos, então, correspondentes a essa reta aqui. O GeoGebra vai nos mostrar, então, que para essa equação, a intersecção com o eixo das abscissas se dá no ponto 10 e 0, e com o eixo das ordenadas se dá no ponto 0 e 5. Nós podemos chegar ao mesmo resultado resolvendo essa equação. Assumindo que x é igual a 10 menos 2y e que y é igual a 10 menos x sobre 2, nós podemos achar o ponto de intersecção no eixo das abscissas substituindo o y por 0. Então, é 10 menos 2 vezes 0, que é 10. Então, a intersecção com o eixo das abscissas é 10, o ponto 10 e 0. Já para achar ponto de intersecção com o eixo das ordenadas, nós devemos fazer 10 menos, substituindo x por 0, sobre 2, dando o resultado 5. Então, o ponto de intersecção com o eixo das ordenadas é 0 e 5. O GeoGebra, ele é interessante principalmente para conferir se os nossos cálculos estão certos. Eu posso agora colocar uma segunda equação que o GeoGebra vai identificar de cara como uma equação de segundo grau. Assim que você coloca o x ao quadrado, criando uma parábola, ele identifica os pontos não apenas de onde intersecta o eixo das ordenadas, mas onde há intersecção com o eixo das abscissas, além dos pontos onde há intersecção com a reta da nossa outra equação. Resolvendo
o cálculo, então, dos pontos de intersecção entre a reta e a parábola, nós podemos criar um sisteminha de equação entre as duas equações. Isolando na primeiro y, então, nós temos que 10 menos x dividido por 2, certo? Agora, nós vamos substituir y na segunda equação, x ao quadrado mais 3 vezes 10 menos x sobre 2 é igual a 20. Passando 20 para o outro lado do sinal e fazendo as operações de multiplicação e soma necessárias, nós vamos ter, então, que 2x ao quadrado menos 3x menos 10 é igual a zero. É com essa equação que nós vamos fazer Bhaskara para achar os pontos x, onde há intersecção entre a reta e a parábola. Usando Bhaskara, então, que é menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a, nós vamos chegar ao seguinte resultado, que x' é igual a 3 mais raiz de 89 sobre 4. E x duas linhas é 3 menos raiz de 89 sobre 4. Puxando a calculadora rapidinho, nós podemos ver que a raiz de 89 não vai ser exata. Vamos copiar esse número e resolver o x'. 3 mais raiz de 89 dividido por 4, nós temos esse número, então, para a intersecção em x entre a reta e a parábola, ok? X', então, vai ser 3,108. Para esse valor de x', nós podemos achar um y' substituindo lá naquele y que a gente isolou, dizendo que y era 10 menos x sobre 2. Então, nosso y' vai ser 10 menos 3,108 sobre 2. Ok? Vamos fazer na calculadora rapidinho com o número inteiro. Então, é 10 menos dividido por 2. Isso vai dar 3.445. É o nosso y'. Vamos resolver rapidinho o nosso x e o nosso y', então, pois a reta intersecta a nossa parábola em 2 pontos, ok? Vamos lá, é 3 menos, aí raiz de 89, nós já temos o resultado, né? Dividido por 4, é menos 1,608, nosso x'. Nosso y duas linhas, então, vai ser 10 menos 1,608 dividido por 2, ok? Lembrando que menos com menos dá mais, então, nós vamos somar, né, e dividir por 2. Nosso y duas linhas vai dar 5.804. Agora, vamos conferir o resultado do nosso cálculo com o que está no GeoGebra. Nós temos 2 pontos de intersecção entre a reta e a parábola. Nós temos um primeiro ponto formado por x' e y', que vai de x' 3,108 e y' 3,445. Vamos ver o que está no GeoGebra. Exatamente o mesmo resultado. O GeoGebra só arredondou depois de algumas casas, ok?
Nosso segundo ponto de intersecção é formado por x duas linhas e y duas linhas. Nós podemos ver que o resultado também é o mesmo, apenas com o arredondamento de algumas casas. Além disso, a calculadora do GeoGebra tem algumas ferramentas básicas que permitem, por exemplo, as medições de ângulo, distância, comprimento, área, o cálculo de ponto médio, de reta perpendicular, de mediatriz, reta paralela, bissetriz, reta tangente, etc. Na calculadora 3D do GeoGebra, nós temos um plano cartesiano em 3 dimensões, onde nós podemos trabalhar com figuras como pirâmides, cubos, esferas, entre outras. Agora nós podemos criar um cubo cuja aresta principal vai ser desenhada da intersecção de todos os eixos até o ponto 3 sobre o eixo X. Como todas as arestas são de mesmo tamanho no cubo, automaticamente então o GeoGebra já sabe como desenhar o nosso cubo, certo? Caso a gente queira calcular o volume desse cubo, é muito fácil. Através da fórmula de que o volume do cubo é igual à aresta ao cubo, fica fácil encontrar esse resultado. Nós sabemos que a nossa aresta principal ali ia de 0 em x até 3 em x. Então, nossa aresta mede 3. Como todas as arestas no cubo são iguais, de mesma medida, então todas elas medem 3. Nós vamos entrar aqui que o nosso volume é 3 ao cubo, certo? E que volume é 27. Para conferir esse nosso cálculo, então, fica muito fácil. Aqui, o GeoGebra tem uma funcionalidade de medição de volume. Automaticamente, ao clicar na figura, ele diz que o volume dela é 27, o que confirma o nosso cálculo. Naquela mesma prova do Enem 2010 que estávamos resolvendo no começo do vídeo, tem uma questão que pede volume do cubo que pode ser resolvida com o GeoGebra. Ela diz que um porta-lápis no formato cúbico foi feito da seguinte forma: a aresta do cubo maior mede 12 centímetros e do cubo menor, que é interno, mede 8 centímetros, sendo que o cubo menor ele é vazio, pois é o espaço para colocar as coisas dentro do porta-lápis. Aí ele pede o volume de madeira utilizado na confecção desse objeto. Nós sabemos que o volume utilizado vai ser o volume do cubo maior menos o volume do cubo menor, certo? No GeoGebra, nós podemos criar um cubo de aresta tamanho 12 e confirmar o seu volume. Volume do primeiro cubo, 1728. Agora, nós podemos criar um cubo de aresta tamanho 8 e conferir também o seu volume. Volume 512. Nos resta apenas fazer essa subtração, que o volume de madeira é igual a volume 1 menos o volume 2, que é igual a 1728 menos 512. Ou seja, a resposta é a letra D, 1.216 centímetros cúbicos. Letra D. Era isso que eu tinha a mostrar sobre o GeoGebra. Não esqueçam de deixar as suas dúvidas nos comentários, pois eu sempre respondo todas elas. O último aplicativo que eu tenho para mostrar para vocês é muito útil para quando vocês estiverem estudando poliedros. O PolyPro mostra a visualização 3D de uma grande quantidade de poliedros, desde os sólidos platônicos até domos geodésicos.
Nele, você pode também ver a planificação desses poliedros acontecendo em tempo real. Estudar a planificação dos sólidos é importante para o Enem, pois seguida aparecem algumas questões como essa de 2012, que pede a nomenclatura de alguns sólidos planificados. Uma funcionalidade muito interessante do PoliPro é você poder imprimir esses sólidos planificados para criar algumas dobraduras. Isso é feito aqui em File, Print, e automaticamente abre então a tela para impressão. Após a impressão, nós vamos receber um papel com o cubo octaedro planificado, certo? Aqui nós podemos recortá-lo assim e usar então esse plano para criar uma dobradura, certo? Dobrando então todas as arestas dessa forma. Nós iremos conseguir um cubo octaedro de dobradura. Então, para você que gosta de trabalhos manuais e de dobraduras, é bem interessante fazer isso para memorizar os poliedros planificados. Você pode, inclusive, fazer vários deles, colocar em cima da sua mesa de estudo, colocar no seu quarto. Tudo é válido na hora de aprender. Eu vou mostrar agora, então, como você instala o PoliPro. Para instalar o PoliPro no computador de vocês é muito fácil. Basta entrar nesse site que eu vou deixar ali nos links na descrição e fazer o download para o Windows. Quando o download estiver completo, apenas rode um instalador e estará pronto. E com isso finalizamos este mini curso. Não esqueça de deixar as suas dúvidas nos comentários, vou estar respondendo todas elas. Desde já, agradeço a participação.